como é que está sendo essa trajetória do dólar e por que que toda essa questão desse desequilíbrio repercute na moeda dessa forma como ela está acontecendo? Só fazer, assim, algumas questões antes. Nós apostávamos que o Trump ia ganhar a eleição, acabou ganhando, entendeu? Lógico que ninguém vai bater o martelo, o Trump vai ganhar, mas a gente acreditava na vitória do Trump. E acabou dando o Trump. O que aconteceu com o dólar index, ainda mais hoje, um dia de decisão do FONC, onde o Fed vai lançar as novas projeções, então, assim, você já fez a ressalva no início do programa, pode ser que tenha alguma movimentação interessante depois, né? Mas o que aconteceu com o dólar quando houve o payroll de início de outubro? Antes do payroll, antes do payroll de setembro, divulgado no início de outubro, o dólar estava 100. Aí saiu o payroll de outubro, o dólar foi para 103, com a ISM de serviços alto. Aí entrou uma virada na pesquisa do Polymarket, Trump passando Kamala, e o dólar hoje está 107. A moeda da Austrália caiu 10%, porque a China está mal. Então, a gente for falar um pouquinho de economia internacional, os Estados Unidos está indo bem, Europa mal, China mal, né? E, consequentemente, commodities também com problema. E tanto que a moeda da Austrália, que tem hoje nem tanto, mas até o Brasil ter ainda o seu investment grade, a correlação Brasil e Alce era muito alta, né? BRL e Alce era muito alta a correlação. Mas a moeda da Austrália caiu 10%. Ela exporta o quê? Carvão e minério para quem? Para a China, que é o nosso cliente. Então, assim, há um problema global de enfraquecimento de moeda. E o dólar estava 5,50 mais ou menos ali, 5,40, 5,50. Se você bota 7% em cima de 5,50, você vai chegar em alguma coisa em torno de 5,80. Que eu acho que seria um valor que seria até razoável. Isso porque já tinha risco fiscal embutido, né? Isso porque já tinha risco fiscal embutido. E note que antes do dólar estourar, ele estava aonde? A 5,80. Aí naquela fatídica quarta-feira, a última quarta-feira de novembro, o dólar rompeu 5,80, 5,85, agora está 6,20. Então tudo que está assim, acima dos 5,80 é o novo risco fiscal, que a gente já vinha acumulando risco fiscal antes. O dólar não estava 5,80 só pelo exterior, mas você tinha alguma justificativa. Olha, 5,80, a inflação não ia piorar muito, porque já estava todo mundo meio acostumado com 50, 60, mas agora não, é 6,20 hoje. E a gente estima que a Petax pode ir para 6,30, não seria nenhuma surpresa isso. Bom, então, a questão do dólar, ela tem um componente externo da indefinição do BOJ, que vai ter uma reunião também, que eu acho que em janeiro sobe, né, que o Banco do Japão deve subir em janeiro, mas se subir amanhã, então também o mercado ficou um pouco na dúvida, a questão do Fed, que corta hoje, mas vai reduzir as suas projeções de corte para 25, pelo menos, vai aumentar a taxa terminal de juros. Então, o mercado está com medo da taxa terminal passar de 3, de ter só 2 cortes no ano que vem. Então, o mercado está um pouco com medo e tudo isso, junto com a saída de dinheiro tradicional dessa época do ano. Aliás, leilão de linha com recompra sempre teve, exceto o ano passado. Pega os últimos 15 anos, o ano passado não teve, mas todo ano tem, porque é um período de saída tradicional. Bom, então a gente tem alguns motivos para o dólar estar nesse patamar hoje. Só espero, né? A gente tem que torcer. Que passando o Fed, passando o Banco do Japão, aprovando esse pacote, passando essa retirada de dinheiro, passando a Petax, o dólar possa acalmar um pouco. Porque do ritmo que está, isso vai só continuar subindo. E se o dólar continuar subindo, a inflação vai só indo. A gente já está com uma inflação, pelas minhas contas aqui, indo para 6. Sabe por que a inflação está suave ainda? Novembro, bandeira vermelha 2 para amarela. Dezembro, bandeira amarela para verde. Janeiro, bônus de Itaipu na conta. Então, tudo isso está suavizando a inflação. Então, a bandeira, tudo bem, subiu, está tirando, está ok. O bônus de Itaipu não é uma coisa normal na conta. Ele está dando o bônus para baixar meio ponto na inflação. Então, assim, a inflação está sendo suavizada, mas quando acabar tudo isso, a gente vai acordar 6%. Então, isso aí eu acho que é uma coisa bastante dramática, né? E tem um ponto que você foi citando na sua fala, em que, se a gente observar ao redor do mundo, a gente tem fragilidades em várias moedas.
tem uma coisa acontecendo, em especial nas democracias ao redor do mundo, que é um somatório de polarização com um problema fiscal pós-pandêmico. Tem uma bomba relógio aqui se formando. A gente tem visto ao longo das últimas semanas uma quantidade assim enorme de governos caindo por indefinição orçamentária. Aconteceu na França, Michel Barnier caiu, daí entra agora François Bayrou para tentar resolver o problema do orçamento do Macron. Provavelmente não vai resolver, vai empurrar com a barriga de novo e vai ficar empurrando até 2027, quando o Macron não pode mais se reeleger e vai ter outra eleição. Marine Le Pen pode ou não levar, não sei. Se a gente vê na Alemanha, em que caiu agora o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, também o estopim foi rompimento da coalizão por conta de decisão orçamentária. Se a gente voltar um pouco mais de 2 anos, na Inglaterra, teve o problema da Liz Truss, problema orçamentário também. Entra o Keir Starmer, né? E tenta fazer um ajuste pela receita e agora percebe que não é o suficiente e vai ter que fazer uma redução dos gastos públicos, aos modos que a Inglaterra tentou fazer no início do outro governo conservador, lá com o Cameron, lá atrás, quando começou o outro governo. Se a gente for pro outro lado do mundo, onde teve o impeachment do presidente da Coreia do Sul, teve outros motivos envolvendo corrupção e impopularidade, mas o estopim também foi o orçamento que estava travado. Olha só quando... Agora, no Canadá, estão pedindo a renúncia do Trudeau. A ministra das Finanças renunciou por conta de discussão orçamentária. Olha, observe que o Brasil tem a gente capricha, a gente gosta de caprichar, né? A gente faz direitinho para ficar melhor que os outros no problema fiscal. Mas nós tem um desbalanceio aqui. O mundo está discutindo a questão fiscal porque a trajetória em que os países foram colocados na resposta pandêmica, se já não era sustentável anteriormente, no que ficou de ressaca da crise de 2008, ficou ainda pior. E hoje você tem um desequilíbrio que fragiliza as moedas. E qual é a salvação? Ouro e dólar, né? E Bitcoin, talvez. Mas note que tem aqui uma dinâmica perversa na qual as moedas estão sendo fragilizadas. Essa dinâmica também vale para o real. Essa perda de credibilidade são moedas fiduciárias. O laço está na economia. Né? Então, assim, isso não é uma coisa específica do Brasil. A gente está inserindo uma história. O nosso problema tem as nossas especificidades gravíssimas, porque nós somos um país emergente, o juro é muito alto, o serviço da dívida é gigante, então o pagamento como percentual do PIB de juros é muito alto. E não é o problema dos juros, o problema é que os juros têm que ficar alto para combater outras coisas, ou inflação, ou credibilidade. Note, né? O problema não é que, tá subindo juros, malvado, quer pagar juros. Não é essa a questão, faz o seu dever de casa, né, no orçamento. Esse é o problema. Só que para isso a gente precisa apresentar medidas. E entra na sua pergunta anterior, que era, vai apresentar, perdendo popularidade, um governo que tem raízes meio populistas e está muito associado ao centrão? Estranho, hein? Porque, além do pacote medíocre que foi apresentado e tem que ser aprovado, vale-se passagem, vamos tentar ajudar. Não é nem medíocre, né? Vamos tentar ajudar o Lula. Vamos tentar ajudar o Lula. Vamos fingir que ele escuta a gente e falar, além disso, tem que apresentar medidas adicionais, tem que passar credibilidade, não pode vir com um papinho, né? O Haddad falou hoje novas medidas. Se eles prometem para 60 dias, pode colocar 180 dias aí, que é o prazo de entrega normalmente do governo, né? O atraso médio do governo é 180 dias. Então, e tem que continuar o aperto monetário, porque não tem saída mais. Foi colocado numa rota que não tem saída. É uma solução que o governo vai se colocar numa situação muito difícil para 2026. Temos eleições. Ele vai querer fazer essa escolha ou ele vai querer ir pela saída, dobrar a aposta? Esse é o medo do mercado, perda de credibilidade, machuca a moeda também. Entende? Mas tem um outro ponto, desculpa, Mateuzinho. A China depreciou a moeda dela agora quase 4%. Já pensando nas tarifas do Trump, quer dizer, e a China depreciar a moeda, a própria Índia falou, olha, China, se você depreciar a moeda, eu tenho 85 bi de dólares de déficit com você, eu vou depreciar a rúpia. Então, essa entrada do Trump pode levar alguns países, começando pela China, a fazer uma depreciação de moeda, porque a China exporta bastante para os Estados Unidos, agora não lembro de cabeça, acho que uns 20%, mas ela depreciaria a moeda como um todo, tentaria ganhar um pouco mais de força de exportação e compensar, né, a questão tarifária americana. Então, a gente pode entrar ainda num processo de desvalorização de moeda devido a essa história de tarifa. O que enfraquece mais ainda, quer dizer, mais um fator adicional aqui na história. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.